Fracos e sem exércitos adaptados foram escravizados em massa e destinados ao trabalho de minas e construção de fortalezas. Porém, aprenderam no sofrimento a utilizar as armas dos inimigos. E, graças às florestas impenetráveis, aperfeiçoaram-se na arte de combater os negros. Desde o início, a mulher foi escolhida pelo invisível para agir profeticamente sobre a raça branca. E foi graças à profecia de uma mulher em estado de êxtase que os brancos encontraram a salvação. Dois grandes chefes brancos estavam prestes a se combater e foram advertidos pela mulher que os guerreiros negros estavam escondidos em grande quantidade na floresta, esperando o final do combate entre os brancos para investir de repente e matar todos os sobreviventes. Essa revelação sobrenatural ecoou profundamente na mente dos dois chefes, que se uniram e destruíram os negros. Reconhecendo a mulher, a grande profetisa, a partir daquele dia eles criaram o Colégio das Sacerdotisas. Em pouco tempo, elas perderam toda a união real com o invisível celeste, e para ocultar a sua fraqueza, introduziram na raça humana os sacrifícios humanos e o regime do terror. Foi assim que a mulher então toda-poderosa provocou a terrível reação que tiraria durante muito tempo a sua liberdade. Já uma parte dos brancos emigraram para fugir da tirania das sacerdotisas. Essa é a origem do estado de inferioridade das mulheres, notadamente de alguns povos. Os habitantes que permaneceram neste local da Europa, sob a tirania das sacerdotisas, também passaram pelo terrível flagelo da lepra, supostamente apanhada no contato com os negros. A mortandade foi medonha, apesar da multiplicação dos sacrifícios humanos. Às vezes, para se ver a luz, é preciso conhecer a escuridão. É a partir desta narrativa o desafio de encontrarmos o elo perdido. Veja o que disse o Prêmio Nobel Mestre de Ciências Alexis Carrel. Os homens de ciência não sabem para onde vão. Esta frase nos motivou profundamente na realização deste trabalho. Repare que não é por acaso que a cobra é um símbolo do poder. Neste gráfico, especificamente, simboliza a união da ciência ou a razão e a fé, a sensibilidade. Antigamente, eram unidas com o propósito de beneficiar o todo. Herdaram os conhecimentos dos antigos mestres ancestrais. Receberam o título de xamã. Isto entre 20 mil a 30 mil anos atrás. Foram os primeiros curandeiros, médicos, sacerdotes, profetas, líderes religiosos, não como os de hoje. Estudavam a psique da mente. Aconselhavam reis e rainhas. Foram físicos e tinham dons especiais. E conheciam as leis do universo. E sabiam que o universo é composto por vibrações. E sabiam manipular as vibrações. Para o xamã, a natureza é viva. E se você fica doente, é porque você foi cortado das vibrações do meio ambiente. Isto segundo Patrick Drout, considerado um dos maiores estudiosos de culturas antigas do mundo. Observe que no Egito, quem cuidava dos doentes era o sacerdote médico. E a última separação que ocorreu dessas duas ciências foi no século XIV, segundo Boccaccio, no Decameron, devido à peste negra. Este trabalho se propõe a revelar conhecimentos de que quando essas duas ciências se complementavam para beneficiar o todo. Em outros povos, pode ser que o xamã tenha recebido outro nome, por exemplo, mago, bruxo, vizir, feiticeiro e etc. Para nós, os conhecimentos foram repartidos para não serem perdidos. Esses conhecimentos que nós estamos divulgando, ele é dividido em 3 fases. Então, na primeira fase, ele demonstrou ser excelente para infartos cardíacos, tumores, intestinos, anemia, diarreia, doença dos nervos, doença do estômago, substituição do sangue, catarro nos brônquios, bilis, fígado, rins, bexiga, erupções cutâneas, esclerose, icterícia, problemas digestivos, tuberculose e câncer. Relacionado à palavra câncer, existe mais de 100 patologias diferentes ligadas ao câncer. Observe que, entre 1936 a 1940, o físico George Lakhovsky
curou 98% dos casos de cânceres terminais. Observe bem, físico. O nosso trabalho está relacionado à energia. Então, no decorrer desse trabalho, nós percebemos que esses conhecimentos estavam interligados. A segunda fase já é de valor empírico. Provou-se ser excelente para ataques epiléticos, recuperação pós-operatória, dores misteriosas no corpo, dor no nervo ciático, trombose, derrame cerebral, talassemia, radioterapia, rejuvenescimento em jovens acima de 60 anos. Continuando a segunda fase, desaparecimento de cisto em HIV, AIDS. A terceira fase foi aprovada pelo FDA como tratamento de envenenamento por metais pesados, tratamento de doenças cardíacas, mal de Alzheimer, degeneração